Bem-vindos de volta, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Pepe Escobar para analisar os últimos desdobramentos que ele vem acompanhando. Aqui estão as notícias mais recentes da madrugada. O Irã respondeu na mesma moeda. Os Estados Unidos bombardearam, se não me engano, 6 pontes durante a noite. O Irã mirou num ponto estratégico, a ponte King Fahd, que liga o Bahrein à Arábia Saudita. Também teve um incidente curioso ontem. O Irã atacou bases americanas nos Emirados Árabes Unidos e, ao mesmo tempo, aconteceu uma emergência com um F-35. Não há relatos confirmados de que tenha sido um ataque iraniano que causou isso. Mas, claro, o CENTCOM sempre é muito reservado nesses casos. E o Bahrein também foi duramente atingido ontem à noite. A Bapco foi atacada e, segundo confirmações, atingida por mísseis iranianos. O CENTCOM disse que atingiu dezenas de alvos ao longo de toda a costa sul do Irã. Eu sei, Pepe, que você tem acompanhado exatamente quais foram esses alvos, inclusive em Chabahar, onde o Pete Hegseth estava se gabando disso. E você escreveu recentemente um artigo sobre como o Irã, nessas retaliações em que está participando, em resposta à agressão dos Estados Unidos, está basicamente ganhando tempo contra os americanos. Então, Pepe, ajuda a gente a entender essa escalada. O que está acontecendo nessa guerra? E o governo Trump agora parece estar mudando o foco para a China e para a questão da interferência nas eleições. Mas mesmo assim, ele diz que essa guerra vai acabar muito em breve. O Irã, pelo visto, pensa diferente. Para você, Pepe, o que está acontecendo? Bom, Dani, é um prazer estar com você, claro. E com todos vocês também. Olha, é um dia bem complicado para mim, cheio de coisas para fazer. E se você me permite, eu tô muito irritado. Me deixa xingar em bom português de rua o que esse império de trapaceiros está fazendo. Covardes, filhos da puta. Pronto, pelo menos eu falei. Sabe o que esses desgraçados fizeram? Eu tava num lugar, a torre do porto de Chabahar, que é a torre que controla a carga civil e o tráfego no porto de Chabahar, em Sistan, Balochistan. Se você assistir ao documentário que a gente gravou no ano passado, O Corredor Dourado, é só entrar no site da Press TV. Tá lá, é o documentário principal. Tem um longo trecho sobre Chabahar, porque Chabahar é o ponto marítimo essencial, digamos assim, da Rota da Seda russo-iraniano-indiana, o chamado Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul. Então o que esses desgraçados fazem? Bombardeiam um corredor que eles odiavam desde o começo. Bombardearam um corredor de conectividade que vai ser um dos principais do século XXI. E claro, contornando o canal de Suez, contornando o petrodólar. E tudo que passa por Chabahar vai para a Ásia. Chabahar, em Sistão Baluquistão, fica bem perto da fronteira entre o Irã e o Paquistão. Agora é um porto irmão de Gwadar, no Baluquistão, no Mar da Arábia, no Paquistão. São só 80 quilômetros de Chabahar até Gwadar. E os paquistaneses, quando liberaram 6 corredores terrestres para que o Irã pudesse exportar por terra, sem depender das fronteiras bloqueadas pelos portos do Golfo Pérsico controlados pelos Estados Unidos. Chabahar é outra história, porque Chabahar já fica no Golfo de Omã, perto do Mar da Arábia. E claro, é muito valorizado pelos navios cargueiros e petroleiros da Índia e também pelos chineses. 2 enormes cargueiros chineses estavam descarregando em Chabahar naquele momento. Grande parte da infraestrutura do porto foi construída pelo Irã. Então, esse é um corredor de conectividade internacional, totalmente civil. E esses desgraçados bombardearam o lugar. E fazem isso enquanto o palhaço do secretário da Defesa ainda se gaba com uma foto, porque sabem que não vai acontecer nada com eles. Eles não vão sair impunes com o Irã, porque a resposta para isso vai ser. E a gente ainda nem viu a resposta por Chabahar. Vai ser algo muito pesado. Por exemplo, a gente nem sabe a extensão do dano na ponte da Arábia Saudita. Eu já passei por essa ponte, a ponte Arábia Saudita-Bahrein, que seria tudo bem,
É uma comparação ousada, mas seria o equivalente à ponte da Crimeia, em termos de importância. E do ponto de vista de engenharia, é impressionante. Mas a gente não sabe se ela foi realmente danificada ou se foi só um tiro de advertência. A partir de agora, não vai ter mais tiro de advertência. Então é só esperar pela resposta iraniana. Mas mais uma vez, covarde e totalmente previsível. Eles começaram a bombardear a infraestrutura civil no Irã inteiro, especialmente em todo o sul. Em todo o sul, não só. Fica na região do Golfo Pérsico, perto do porto de Bandar Abbas, que é o principal porto do Irã no Golfo Pérsico. A cidade de Bandar Abbas, um porto enorme. A gente também filmou sobre Bandar Abbas no ano passado. A gente teve autorização das autoridades. Eles nos levaram por todo o porto. É gigantesco. E esse é o principal porto de exportação de energia do Irã. Mas Chabahar também está crescendo, porque a ideia dos iranianos é transformar Chabahar em uma espécie de Shenzhen 2.0. O modelo de desenvolvimento de Chabahar é Shenzhen. E isso foi ótimo, porque eu sentei com o responsável por todo o projeto e ele me explicou em detalhes os planos para transformar Chabahar em um dos portos mais importantes da Eurásia no século XXI. Então não é coincidência, muito pelo contrário. Os americanos estão bombardeando porque estão atacando um corredor de conectividade. É como se estivessem bombardeando a própria Rota da Seda, quando atingiram as ferrovias construídas e financiadas pela China, que ligam o Irã à China. E eles estão bombardeando o porto de Chabahar, porque, na prática, estão bombardeando a Rússia, o Irã e a China ao mesmo tempo. Porque esse porto é um ponto-chave do corredor internacional de transporte norte-sul. 3 países do BRICS, mais uma vez. Então, se o BRICS tivesse coragem, já estaria, digamos, se revoltando com isso. Mas não tá. E a gente sabe que nada vai acontecer na cúpula de setembro em Nova Delhi. O grupo está esvaziado, por mais que me doa admitir isso. Mas nós, analistas independentes, lidamos com fatos. O Dani sabe disso muito bem. Nós e muitos dos nossos colegas trabalhamos com fatos. E o fato é que o BRICS, neste momento, virou piada. E temos um membro pleno do BRICS sendo bombardeado em sua infraestrutura civil. E com um ataque desses, estão atingindo 3 países do BRICS ao mesmo tempo. Isso é simplesmente revoltante. É isso. E isso também mostra, Pepe, que enquanto os Estados Unidos afirmam que estão enfraquecendo o exército do Irã, na verdade, parece que os Estados Unidos já admitiram que não conseguem fazer isso. Então estão atacando esses pontos estratégicos numa tentativa de sufocar o Irã e isolá-lo. E esse tem sido o plano, sabe, há mais de 40 anos. Cortar o Irã do resto do mundo para destruir o seu sistema. Você tem razão, Dani. Mas isso acontece ao mesmo tempo. Isso vale para o comércio exterior do Irã. E claro, os iranianos, se houver problemas com Chabahar, vão começar cada vez mais a usar o porto de Gwadar. É bem simples. Eles têm os contêineres cruzando a fronteira e, em vez de descarregar em Chabahar, podem descarregar em Gwadar, porque agora esses portos praticamente funcionam como portos irmãos. E isso veio diretamente do alto escalão do governo paquistanês. É algo muito, muito importante. Faz parte dessa relação de confiança que está evoluindo, mas também ficando mais complicada a cada minuto. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas em relação às comunicações internas dentro do Irã, por exemplo, eles bombardearam outro lugar onde eu estive no ano passado, antes de chegarmos a Bandar Abbas, na estrada. Há uma ponte importante que liga o sul do Irã ao porto de Bandar Abbas. Eles bombardearam essa ponte também. Os iranianos são muito, muito bons em engenharia, claro. Eu imagino que eles consigam reconstruir essa ponte bem rápido, mas ainda assim vai ser algo marcante. E claro, isso faz parte de uma estratégia de intimidação. Tem o elemento de tentar isolar o sul do Irã, Bandar Abbas e o Golfo Pérsico do resto do país. Há muitos iranianos dentro do próprio Irã dizendo que o que estamos vendo agora pode ser o prelúdio de uma invasão terrestre.
Talvez não seja bem assim. Talvez a gente ainda não devesse chegar a esse ponto. E mesmo que houvesse algum tipo de invasão terrestre no Golfo Pérsico, em qualquer lugar, especialmente na região de Bandar Abbas, tanto a leste quanto a oeste, eles não conseguiriam manter o controle. Aquilo ali está completamente tomado por drones e mísseis. Então, qualquer coisa pode acontecer. Mas no essencial, o que essa nova onda de ataques contra a infraestrutura civil representa é uma tentativa de causar o máximo de dano possível à vida civil no Irã. Não há dúvida quanto a isso. Se existe uma agenda por trás disso, vinda desse grupo de aproveitadores medíocres, é exatamente essa. Eu queria saber a sua reação a algumas outras coisas. Porque o Irã respondeu, mas eu acredito que o Irã ainda está calculando a sua resposta. Calculando mesmo. Concordo com você 100%, eles não estão mostrando todas as cartas. Mas isso aconteceu ontem. Segundo a Guarda Revolucionária, eles disseram que atacaram forças especiais dos Estados Unidos em Al-Tanf, na Síria. Al-Tanf, num ataque surpresa, dizendo que vários oficiais americanos de alta patente foram mortos e que um sistema de radar foi destruído. O Comando Central dos Estados Unidos negou isso muito rapidamente, Pepe, de um jeito bem pouco convincente. Eu vou abrir aqui para mostrar. Mas qual é a sua reação a isso? Porque a Bapco também foi atingida no Bahrein, que é um centro energético importante para o Golfo em geral. De novo, Chris, o Irã está realmente fazendo uma resposta calculada aqui. Queria ouvir o que você pensa sobre isso. E talvez como isso se encaixa, aos poucos, na sua análise sobre como o Irã está ganhando tempo em relação aos Estados Unidos. Sim, eles estão ganhando tempo. E claro, estão se aprimorando, ajustando, mudando de direção e aperfeiçoando a resposta deles dia após dia. Não há dúvida disso. Eles não querem chegar a um ponto em que possam provocar. Bem, é muito fácil provocar uma raiva descontrolada em um megalomaníaco narcisista com o cérebro de uma criança de 4 anos. Mas pode haver consequências sérias se isso sair totalmente do controle. Então, a resposta deles é calculada para causar dano, mas só até certo ponto. Só que, claro, eles têm seus limites, e já falaram desses limites várias e várias vezes. É a infraestrutura civil, e isso já está acontecendo. Por enquanto, são pontes, torres de controle em portos, rodovias e por aí vai. Se a gente passar dessa fase, aí sim dá para esperar que a resposta do Irã dispare. Vamos colocar dessa forma. Mas como eles controlam o tempo, e isso é algo que na minha última coluna eu fiz questão de deixar muito claro várias vezes, eles sabem que o tempo está a favor deles. E sabem também que isso está deixando Donald Trump completamente fora de si. É isso que explica esses ataques à infraestrutura civil. Isso vai mudar alguma coisa no quadro geral? Claro que não. Todo mundo sabe disso. Isso vai intimidar o Irã? Não. Isso vai fazer eles voltarem para a mesa de negociações? No. Is this going to bring them back to the table? No. There's only one thing that might Não. bring them Tem só uma coisa que talvez possa trazê-los de volta para a mesa. E com isso, Dani, mais uma vez a gente entra nessa situação extremamente complicada da mediação entre os Estados Unidos e o Irã, que basicamente passa pelos paquistaneses, mas também envolve os omanitas, os cataris e até a Turquia. Porque agora surgiu uma nova carta, do nada. E acredite se quiser, mesmo que você não queira acreditar, o Larry e eu estamos mandando mensagens todos os dias, 2 ou 3, para os nossos contatos na mídia paquistanesa, dizendo, olha, a gente quer uma resposta definitiva para a nossa pergunta. O que diabos a Arábia Saudita está fazendo? Até agora, nada. A gente recebeu relatórios de inteligência enormes. O mais recente, eu nem tive tempo de ler ainda. Intel reports, the latest one I didn't even have time to read. And of course, nobody can explain. E claro, ninguém consegue explicar, nem mesmo os paquistaneses que lidam diretamente com os sauditas por causa do pacto militar, ainda conseguem entender o que a Arábia Saudita está fazendo. Uma das coisas que ouvimos é que, em termos da relação entre o Irã e o Paquistão,
nada mudou. Mas obviamente tinha que mudar, porque isso foi um ataque contra um aliado muito importante e claramente ligado ao Irã, dentro do chamado eixo da resistência. E foi totalmente sem provocação. Os sauditas, claro, dizem que houve provocação, que estavam sob embargo, que não podiam pousar aviões no aeroporto de Sanaa. Mas essa não é a verdadeira história. A verdadeira história é que existe um memorando de entendimento. Pouca gente no mundo sabe, mas o Iêmen e a Arábia Saudita também têm um memorando de entendimento que já está em vigor há bastante tempo. 2017. Não lembro exatamente, mas faz bastante tempo, alguns anos. Mas o que o Irã fez? E aí está a conexão direta entre a Arábia Saudita e o Irã. O Irã rompeu o bloqueio do aeroporto internacional de Sanaa. Eles enviaram primeiro um voo da Mahan Air para ir até Sanaa, buscar uma delegação iemenita e levá-la às cerimônias fúnebres do líder assassinado, o Ayatollah Khamenei. Depois, o avião voltou com parte da delegação. Alguns ficaram no Irã. Na verdade, alguns ainda estão lá. Alguns amigos meus, por exemplo, do Iêmen, continuam no Irã. E junto com eles havia outros iemenitas que estavam no Irã e precisavam voltar para casa, mas não podiam. Então, na prática, isso rompeu o bloqueio. E esse bloqueio é completamente ilegal. Totalmente ilegal. Então, isso foi motivo suficiente para a Arábia Saudita bombardear a pista do aeroporto internacional de Sanaa. O piloto iraniano, esse cara é um verdadeiro herói. No meio do voo, ele fez uma manobra desesperada, desviou para o oeste e conseguiu pousar na pista extremamente precária do aeroporto de Hodeida, ali no Mar Vermelho. Eu diria que foi um milagre. Não tem outra explicação. A pista tinha sido reparada só alguns dias antes. Se isso tivesse acontecido um pouco antes, ele não teria pista nenhuma em Hodeida para pousar. Então, por que diabos os sauditas fariam isso? Por enquanto, esse é o grande ponto de interrogação. E claro, o Larry e eu estamos extremamente preocupados com isso. E isso vai influenciar como a gente vai continuar interagindo com essas informações que vêm do Paquistão. É algo extremamente sério. O que ouvimos até agora é que isso não vai interferir na relação entre o Irã e o Paquistão. Eu acho isso muito, muito difícil de engolir. De verdade. E claro, isso abre uma nova frente do nada. E uma frente que todo mundo vinha tentando alertar antes que acontecesse. O que um amigo iemenita nosso chamou de Triângulo de Al-Aqsa, o Triângulo Vermelho. Canal de Suez no topo, Estreito de Hormuz a leste e Bab al-Mandab ao sul. E aí se forma o que bloqueia tudo. Então a Arábia Saudita, ao provocar o Iêmen diretamente, ao bombardear a pista do principal aeroporto civil deles. Exatamente esse é o Triângulo de Al-Aqsa. Então, se os iemenitas, isso é algo que está sendo debatido em Sanaa. Será que esse é o momento certo para a gente entrar na conversa ou talvez mais tarde? Se eles entrarem agora, ou se entrarem depois, todo mundo sabe o que vai acontecer com a Arábia Saudita. Um desastre total. Ou seja, Bab al-Mandab, bloqueado. O porto de Yanbu, bloqueado. O oleoduto leste-oeste pode ser atingido. As possibilidades da Arábia Saudita exportar petróleo, agora que eles não têm o Estreito de Hormuz, e o único ponto era Yanbu, no Mar Vermelho, bloqueado. Ou seja, estão agindo contra os próprios interesses de sobrevivência. Como é que a gente pode explicar isso? Não é à toa que ainda não ouvimos nada de Islamabad sobre o assunto. É algo que não dá para explicar. E claro, isso pode ter sido uma manobra dentro da própria Arábia Saudita. Isso é muito, muito perigoso. Não esquece que há muita gente, não exatamente do círculo mais próximo em Riad, mas ali por fora, que tem muitos ressentimentos contra o MBS. Isso pode ser um ataque direto a ele. Segundo os nossos mediadores paquistaneses, o MBS tem apoiado todos os esforços desses mediadores, incluindo os do Catar, de Omã e da Turquia, para tentar algum tipo de entendimento com o Irã. Então nada disso, Dani, é totalmente inexplicável e é extremamente perigoso.
E Ansarallah e as Forças Armadas do Iêmen, claro, a Reuters chama de Houthis. Essa é uma agência de notícias sanguinária. Vamos lá, eu comecei no jornalismo desde o início. Sou um homem de jornal, a moda antiga. Então a gente sabe bem como são as regras do jogo. Quando você é uma agência de notícias, tem que ser preciso. E esses idiotas nem conseguem descrever as Forças Armadas do Iêmen ou Ansarallah, que seriam as denominações corretas, uma ou outra. Aí dizem que eles estão só esperando uma ordem de Teherã para bloquear o Bab al-Mandab. Não é assim que funciona. Todos nós que realmente fomos ao Iêmen, conversamos com membros do Conselho Político do Ansarallah. E foi exatamente o que fizemos no ano passado. E eles explicaram pra gente como tomam as decisões. Levaram a gente para todo lugar. Na verdade, mostraram tudo que tinha sido bombardeado pela Arábia Saudita antes do memorando de entendimento. Dá para acreditar que, por exemplo, esses caras bombardearam a Universidade de Saada, no norte, os sauditas. Eles usam o mesmo manual dos Estados Unidos e de Israel e aplicaram isso no Iêmen. Então, sabe, será que isso está voltando agora? É bem possível, com esse bombardeio da pista do aeroporto de Sanaa. Isso muda completamente o jogo, sem dúvida. E por mais que a gente receba garantias dos mediadores paquistaneses, olha, a relação entre o Irã e o Paquistão é muito sólida, porque também é pessoal. E eles dizem, olha, Araghchi, Ghalibaf e Pezeshkian, de um lado, estão se comunicando pessoalmente, falando diretamente com Sharif Shakhdar, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, e com o Marechal Assim Munir. Então isso não é só uma relação de governo para governo, é de governo para governo no mais alto nível. Eu colocaria isso no modo Sergei Lavrov e Wang Yi. Eles conversam o tempo todo. Aparentemente, é assim que acontece entre a liderança iraniana e a liderança paquistanesa. Mas claro, agora os iranianos estão fazendo perguntas. Tipo, olha, vocês têm um pacto militar com eles. O primeiro-ministro de vocês fez um post dizendo que um ataque à Arábia Saudita é uma linha vermelha para nós. A gente sabe muito bem como interpretar isso. A gente não vai atacar a Arábia Saudita. Primeiro de tudo, a gente quer saber o que diabos a Arábia Saudita está fazendo, ou o que diabos eles acham que estão fazendo. Então, sabe, esse alinhamento, essa tentativa de encontrar algum tipo de acomodação, também foi bombardeado, e nesse caso, pela própria Arábia Saudita. E adivinha quem está furioso da vida, mas obviamente nunca vai dizer isso em público, Dani? Os chineses. Porque os chineses estão apoiando todos esses esforços. Eles estão apoiando o Paquistão, o canal de comunicação usado na mediação paquistanesa, e todo o peso diplomático e a legitimação vem da China. Porque na visão dos chineses, e esse é o panorama geral, eles veem esses dois parceiros, um no sul da Ásia e outro no oeste da Ásia. Um deles é o Corredor Econômico China-Paquistão, dentro da iniciativa do Cinturão em Rota, que é o projeto mais importante e também o mais caro dessa iniciativa. E o outro é a parceria estratégica do Irã com a China. O Irã também faz parte do Cinturão em Rota. Existem muitos projetos e investimentos chineses em território iraniano, ferrovias, estações de metrô, de tudo um pouco. Então os chineses querem que esses dois países tenham as melhores condições possíveis, porque isso é do interesse da China. Além disso, como participantes da iniciativa do Cinturão em Rota e de todo o aparato diplomático envolvido, é uma relação tanto geopolítica quanto geoeconômica. Por exemplo, os chineses sugeriram aos paquistaneses, olhem, abram os corredores terrestres para o Irã. Se eles são bloqueados e não conseguem exportar pelas rotas marítimas, usam as rotas terrestres, porque tem fronteiras e vários pontos de passagem. Isso é uma das coisas que está ajudando a economia iraniana. Eles conseguem exportar pelo Paquistão. E a melhor forma de o Irã exportar para a China não é pelo caminho da Ásia Central. É longe demais. Sabe, Irã, Turcomenistão, passando pelo Quirguistão, até chegar em Xinjiang. É complicado demais.
É muito mais fácil e rápido exportar pelo Paquistão. Então tudo isso afeta diretamente os chineses. E claro, eles não estão nada satisfeitos com o que está acontecendo. Não há dúvida. Tá bom, Dani. Essa é a versão curta da história. É bem mais complexa do que isso, mas estou tentando te dar o resumo. Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Quer dizer, você tá acertando em cheio, Pepe. E agora eu queria trazer também a questão da Rússia. O Sergei Lavrov comentou hoje que o Ansar Allah, que são os Houthis, vai fechar o estreito de Bab el-Mandeb se os bombardeios continuarem. E eu vi alguns relatos, Pepe, dizendo que se isso acontecer, e já faz dias que saem essas notícias, e a Rússia também vem confirmando essa preocupação de que isso pode mesmo acontecer se a situação continuar assim, o preço do petróleo pode chegar a $200 o barril, quase que instantaneamente. Considerando o impacto enorme, não é só o petróleo, é o comércio global em geral. Uma grande parte precisa passar pelo estreito de Bab el-Mandeb. Então talvez você possa falar sobre isso, levando em conta que o Irã mostrou, mesmo nesses ataques bem contidos, digamos assim. Por exemplo, o porto de Fujairah, disseram que tinha sido atingido, e agora a gente vê que realmente está fechado. Quero dizer, isso é antes e depois dos ataques recentes, que aconteceram há menos de uma semana. Não só contra superpetroleiros, mas também contra o próprio porto. Nenhuma atividade no porto de Fujairah, ali nos Emirados. Então, Pepe, o Império está tentando fingir que nada está acontecendo. O Trump quer que a gente se concentre em uma suposta interferência eleitoral da China, mas parece que até a resposta moderada do Irã já está tendo efeito. Está tendo um efeito real e pode ficar muito pior. A situação vai piorar muito. Tenho certeza de que você viu que há uma lista de portos nos países do Golfo que a Guarda Revolucionária do Irã está dizendo, nós vamos atrás deles. E isso inclui Jebel Ali, em Dubai. Isso é fundamental. Jebel Ali é provavelmente o porto mais importante de toda aquela região. Então, mais uma vez, é exatamente o que todos nós temíamos, uma escalada total. Há poucos dias, parecia que seria só uma pequena escalada. Agora estamos caminhando para uma escalada completa. Mas claro, mais uma vez, do lado iraniano, tudo muito calculado. Por exemplo, se eles atacarem a ponte que liga a Arábia Saudita ao Bahrein, não é para destruí-la, é um aviso. Pode ficar muito pior depois. Esse ataque em Fujairah, ao que tudo indica, não foi algo enorme, mas foi suficiente para paralisar completamente o porto, como você mostrou no mapa. E mesmo que isso seja só um alerta, se eles fizerem isso com Jebel Ali, que é um dos maiores portos do planeta em movimentação de carga, uau! E claro, se houver o bloqueio de Bab el-Mandeb, aí acabou o jogo. Todo mundo sabe disso. E isso seria muito pior do que quando a Goldman Sachs, anos atrás, simulava o bloqueio do Estreito de Hormuz. Eles diziam, olha, em 2 semanas o barril pode chegar a $150. Em 1 ou 2 meses pode chegar a 200 e até 500 depois de 2 ou 3 meses. A gente poderia chegar a 200 em apenas uma semana, se Bab el-Mandeb for bloqueado, porque aí não sai uma gota de petróleo da Ásia Ocidental. A economia global simplesmente não tem como sobreviver a isso. Todo mundo sabe disso. Sim, não é. É isso mesmo. A gente está testemunhando uma grande crise. E eu quero o seu comentário agora sobre o governo Trump. Isso depois de entrar em outra guerra, ou de recomeçar a guerra com o Irã, falar em planejar operações em Cuba, e agora transformar o que parece ser o centro de uma campanha política interna em algo sobre a China. Sobre a China literalmente colocando um rosto chinês no Russiagate. E agora parece que o governo Trump, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, simplesmente não se importa. E de modo geral, o Império Americano, o Império do Caos, como você sabe, não se importa com as consequências dessa guerra contra o Irã. Porque o próprio Trump, aquele grandalhão, está prometendo que esses ataques vão escalar. Agora, contra usinas, contra o petróleo, e o petróleo deixado para o final,
Mas ainda vão acontecer novos ataques à infraestrutura do Irã nos próximos dias. O que explica o fato de o Império Americano parecer estar escalando tudo de forma tão descuidada e agora abrindo várias frentes, potencialmente no mundo todo, num momento tão delicado como esse. Haveria só uma explicação plausível e sólida para isso. E Dani, isso não é teoria da conspiração. Eu ouvi a mesma possibilidade sendo discutida por pessoas bem posicionadas que preferem ficar na sombra. É uma implosão calculada da economia global. Tipo, vamos explodir tudo como última medida, porque sabemos que não vai melhorar. E quando a gente fizer isso, claro, dá para lucrar aqui e ali. Dá para zerar a dívida externa impagável. Dá para recomeçar do zero. Então esse seria o novo significado do tal Grande Reset. Essa é a única explicação plausível, lógica e racional para isso. Porque tudo que o Trump está fazendo, e mais uma vez você sabe disso, o nosso público sabe disso também. This is something that you know, this is something that our audience knows. Trump is just a messenger, a lowly grifter as a messenger. O Trump é só um mensageiro, um golpista de quinta categoria fazendo o papel de mensageiro. Ele não decide nada. Todo mundo sabe disso. Então quem é que está decidindo por trás? A agenda deles é imensamente ambiciosa. Imensamente ambiciosa. E o foco é basicamente neutralizar por todos os meios possíveis e sem chegar a uma guerra nuclear, essas três chamadas ameaças existenciais que estão ligadas por parcerias estratégicas, Rússia, China e Irã. Então, o que você acabou de mencionar sobre a China não é coincidência. Claro que tudo isso está interligado. E agora eles começam a ficar um pouco mais preocupados, porque a Rússia está perdendo a paciência com a guerra por procuração. Então a Rússia vai, digamos, vai soltar o turbo nas próximas semanas. They're going to release the turbo in the next few weeks. And obviously this has to do with the internal situation in Russia. E obviamente isso tem a ver com a situação interna na Rússia, com a pressão, com o fato de que a maioria dos russos está dizendo chega. E eles sabem que isso vai piorar, especialmente nos ataques a alvos, inclusive civis, dentro da Federação Russa. Só pode piorar. Eles sabem, entendem que agora se trata de uma guerra de drones terroristas contra a Federação Russa. Então é claro que a pressão sobre Putin para não ser tão frio, calculista e legalista como de costume, isso já não funciona mais. Já não é suficiente. Então dá para imaginar a Rússia consolidando sua vitória estratégica na Ucrânia, enquanto o Irã consolida sua vitória estratégica na Ásia Ocidental? Não sobrou muita coisa para esse pessoal que está comandando o show nos Estados Unidos. Aí pensam, tá bom, vamos invadir Cuba como tática de distração, vamos anexar a Groenlândia. Só que isso está ficando cada vez mais perigoso, porque entre esses controladores da narrativa tem gente muito, muito inteligente. Disso não há dúvida. Os burros estão na linha de frente. Os burros são o pessoal tipo Pete Hegseth. Mas isso é só para consumo público. Esse cara não consegue resolver uma conta simples. Agora, o quadro geral, que é o que costuma acontecer com os impérios no fim, é muito, muito feio. E claro, o declínio atual está diretamente ligado ao fato de cada vez mais países estarem abandonando o petrodólar. É. E claro, a internacionalização do yuan. É isso que os BRICS, um tanto enfraquecidos no momento, têm tentado fazer. Eles estão tentando aperfeiçoar, pelo menos nos últimos 2 meses, formas alternativas de liquidação e pagamento em moedas locais, moedas multilaterais, uma nova moeda, tokens, o que for. Os BRICS estão estudando isso, devagar, mas estão. E essa é a principal missão dos BRICS. Precisamos criar sistemas de pagamento alternativos sólidos. Alternative payment systems. So this whole Então é o seguinte, esse trem-bala chinês já saiu da estação e está ganhando velocidade, muito rápido mesmo. E não tem volta. As pessoas que realmente mandam nos bastidores dos Estados Unidos, as classes que de fato governam, elas sabem disso. E não tem nada nas mãos. Como é que vão reagir a isso? Não conseguem.
Do jeito que os Estados Unidos já estão fragmentados e com uma economia que virou piada porque é toda virtual, a economia americana hoje é Wall Street. Eles não produzem nada, a não ser umas armas de péssima qualidade que vendem como se fossem grandes coisas. E quando alguém usa, é um desastre total. Como os F-35, que sobrevoam os Emirados Árabes, e todo mundo fica se perguntando se foram atingidos. Mas é bem possível que simplesmente não estejam funcionando direito, o que acontece o tempo todo. Exatamente. Então, existe um plano B? Não, porque eles nunca pensaram em um plano B. E é isso que acontece quando os impérios ficam autossatisfeitos, que é o caso aqui. As elites americanas sempre acharam que esse banquete gratuito ia durar para sempre. Eu me lembro da virada do milênio. O século XXI seria o novo século americano. The 21st century is going to be the new American century. Pode continuar. Não, a queda da União Soviética. Não havia alternativa. Tudo girava em torno da hegemonia americana. Quer dizer, o Francis Fukuyama diria, não, é sobre o liberalismo, e os Estados Unidos só estão à frente disso. Mas, na verdade, era sobre a hegemonia dos Estados Unidos e o modelo que você está descrevendo. Você tem razão. É tão fácil. Agora que somos a única potência hegemônica, vai ser fácil representar. Moleza. A gente já está lá sentado. Então agora existe uma aliança estratégica de competidores de mesmo nível na Eurásia. China e Rússia. A China é a principal potência geoeconômica do mundo. A Rússia é a potência nuclear e hipersônica mais importante do planeta. E os dois vêm acumulando capital político em todo o sul global, tanto a Rússia quanto a China. E você tem o Irã, que por causa dessa derrota estratégica que eles acabaram de impor, contra todas as probabilidades, contra os Estados Unidos, está surgindo como, digamos, a mais importante potência média de todas. É impressionante, porque a trajetória de queda é constante. Está realmente deslizando, mas sempre para baixo. E além disso, eles têm na presidência dos Estados Unidos essa coisa impossível de qualificar, na verdade completamente manipulada em todos os aspectos, e agora ainda mais desequilibrada, porque ele sabe que perdeu o controle de tudo. Ele não vai ter controle. Já não tem controle do mercado de petróleo, do mercado de títulos, de nada, perdendo as eleições de meio de mandato. Tudo, absolutamente tudo. E Pepe, eu ia dizer, ontem à noite, quando Trump fez aquele discurso, ele basicamente estava lendo cartões de anotação da CIA. Isso agora é um projeto da CIA, né? E parece que ele está tentando se aproveitar de tudo que você acabou de mencionar. De tudo. A CIA tá tipo, essa é uma ótima hora para testar mais um esquema de interferência em eleição e tirar proveito disso. É realmente muito oportunista. Mas o Trump, quando estava lá em cima, parecia exatamente o que você acabou de dizer que ele é. Uma figura totalmente controlada. Ele estava só ali no palco. Sim, talvez. Como isso é horrível. Mas estão me dizendo isso, e isso me afetou negativamente, supostamente. Então tá tudo bem. Mas na verdade ele só tá dançando conforme a música deles. E é ainda pior, Dani, porque mais uma vez, por causa da megalomania narcisista e de um ego do tamanho da Via Láctea, ele não lê primeiro. Segundo, não ouve ninguém. Terceiro, não participa de discussões intelectuais ou conceituais, e qualquer coisa que vá contra os preconceitos que ele já tem formados é imediatamente rejeitada, sem falar na falta total de concentração. Tá tudo aí. É muito simples. A avaliação clínica e a avaliação psicológica são, na verdade, bem simples. Dá para listar todos os sintomas, sabe, em uma única página. E pronto. E claro, tem o lado da cultura pop nisso tudo. Ele sempre precisa se mostrar como um macho man. É a única coisa que passa pela cabeça dele. É trágico. Mas, de novo, acho que já falei isso em outros podcasts. Não é trágico no sentido de uma tragédia shakespeariana ou grega.
É trágico no sentido de uma novela bem, bem ruim, sabe? Really, really trashy soap opera, you know. Pois é, e não é uma coincidência, Pepe, que depois de vários relatórios nesta semana, primeiro, há alguns dias, as exportações chinesas para o exterior atingiram um recorde histórico, 412 bilhões de dólares só no último mês, impulsionadas pela demanda por tecnologia verde e inteligência artificial. E enquanto isso acontecia, claro, ontem saiu uma pesquisa do Pew mostrando que a maioria do mundo agora vê a China de forma positiva. Mais positiva do que os Estados Unidos, o que é surpreendente. E aí, justamente nesse momento, o Trump começa a falar que a China está roubando as eleições americanas. Eu acho que isso tem tudo a ver com a situação do Irã, porque o sucesso econômico da China e o aumento da sua popularidade refletem o que está acontecendo com o Irã, só que em circunstâncias completamente diferentes. O Irã está em guerra, mas ganhou bastante simpatia no mundo todo, simplesmente porque todo mundo odeia Israel. Muita gente no mundo odeia o governo Trump. Elas veem o Irã reagindo com sucesso e pensam, uau, isso é bem interessante. E claro, o fato de que apesar de todas as tentativas que a gente mencionou antes, e que você explicou tão bem, de forma tão completa, sobre o ataque à interconectividade, isso é algo extremamente difícil de conter. Porque o Irã e a China, e o sucesso econômico da China, no médio e no longo prazo, vão trazer muitos frutos para o Irã. Então, no fim das contas, faz todo sentido que o governo Trump, ou o império do caos dos Estados Unidos de modo geral, comece de novo a se agitar em várias frentes, já que, como você disse, está tudo interligado. You're right. Absolutely. Given that it's all connected, as you said. I'm sure you have noticed that the campaign of Tenho certeza de que você também percebeu que a campanha de demonização de Xinjiang voltou, né? Então tudo isso está completamente interligado. O grande panorama, e muitos de nós já escrevemos sobre isso, publicamos livros, falamos sem parar, é o processo de integração da Eurásia. Antes era algo lento e constante. Agora está rápido e está claramente expulsando os Estados Unidos da Eurásia. Ponto. Eles vão manter uma presença pequena em alguns pontos da região. Japão, Coreia do Sul, depende. Eu vou para a Coreia do Sul em breve. Estou curioso para ver o que está acontecendo por lá agora. Singapura também, mas basicamente é isso. Singapore, but that's about it. É mais ou menos isso. Everywhere else and across ASEAN. Em todo o resto, e também pelo Sudeste Asiático, na Ásia Central, onde estão a Rússia e a China, esses são os dois verdadeiros poderes na Ásia Ocidental, dependendo de como essa região vai se reacender. E claro, tem a Índia, porque os americanos querem que a Índia continue submissa. Esse é o único plano para a Índia. Ela nunca vai ser uma aliada de primeira linha dos Estados Unidos e nunca vai ser tratada em pé de igualdade. Se for submissa e mandar algumas boas mentes para o Vale do Silício, é só isso. E claro, eles têm que se opor à China como membros do Quad. É isso. Esse é o plano americano para a Índia. As members of the Quad. That's it. This is the American plan for India. So, Então, essa interconexão das grandes partes da Eurásia, incluindo potências muito importantes, membros dos BRICS, membros da Organização de Cooperação de Xangai, e também a integração com a Ásia Central. A presença dos Estados Unidos, que antes estava em todo lugar, está diminuindo de novo, devagar, mas de forma constante, e agora até mais rápido. Porque esses polos do sul global olham para a guerra no Irã e entendem perfeitamente do que se trata essa guerra. Em termos de energia, em termos de preservar o petrodólar, em termos de ser uma guerra contra o sul global como um todo, uma guerra contra os BRICS. Todo mundo vê isso. É muito, muito claro. Claro que eles precisam se proteger. Por exemplo, o Cazaquistão, que é um caso bem interessante, eles estão se resguardando. Eles sabem que não podem antagonizar os americanos. Tem muito investimento e muito interesse dos Estados Unidos no Cazaquistão. Então eles precisam saber como lidar com isso. Mas em termos geopolíticos e geoeconômicos, o Cazaquistão sabe que o futuro deles está com a Rússia e com a China. É claro, totalmente óbvio.
Então, quando os americanos olham para isso e pensam, ok, que tipo de pressão a gente pode exercer, não há muitas opções. Eles podem, claro, fazer o que sempre sabem fazer, dividir para governar. E aí, mais uma vez, Taiwan, o Mar do Sul da China, Xinjiang, outra chamada revolução em Hong Kong. Tudo é possível. Eles vão repetir tudo de novo. Anything is possible. They will do it all over again. It's the only thing they do. Okay, Philippines, which is É a única coisa que eles fazem. Tá, Filipinas, que é fácil. As Filipinas são 40 famílias e elas se revezam entre si. Tipo, ok, qual presidente a gente vai eleger na semana que vem? É isso. As Filipinas são uma piada como sistema político, então é fácil de controlar. Mas você não consegue fazer isso na Indonésia, no Vietnã, na Tailândia. São sistemas muito mais complexos, então não sobra muita coisa para eles. Ok, vamos invadir Cuba, claro, na América Latina. Eu nem começo a falar disso, porque me dá vontade de chorar vendo o jeito que a América Latina está sendo praticamente tudo. Ele sabe. Então a última parada vai ser o Brasil, e qualquer coisa pode acontecer nessas eleições brasileiras. Qualquer coisa pode acontecer. Eles já estão falando sobre isso. Quer dizer, os Estados Unidos já estão falando sobre isso. A interferência americana, falando de interferência em eleições, a interferência dos Estados Unidos nessas eleições brasileiras vai ser algo assim fora de série, porque eles sabem que isso vai ser a cereja do bolo deles, o bolo do hemisfério ocidental, sabe? Certo. É, porque seria o último governo que faz parte dessa chamada maré rosa. Mas, na verdade, ele faz parte dos últimos líderes soberanos. E todos eles foram tirados do poder por fraudes eleitorais, com exceção de Cuba e Nicarágua. Mas no continente sul-americano, sim. Fora de Cuba, that's in Nicaragua. Certo, certo. Mas todos foram derrubados por interferência nas eleições. Por interferência nas eleições, na verdade. Exatamente, exatamente. Mas isso muda o equilíbrio de poder em escala global? Não. A América Latina está, digamos, fora do mapa. A América Latina não é a Eurásia. O grande jogo, o jogo de verdade, acontece na Eurásia. Mesmo antes de Mackinder, todo mundo já sabia disso. A história do mundo sempre soube que o centro da ação política está na Eurásia. É, e tudo que os Estados Unidos já fizeram com a América Latina, a gente já passou por essas fases antes. Isso vai e volta, porque o que acaba acontecendo é que os líderes, os governos e até os esquadrões da morte, apoiados pelos Estados Unidos, geralmente não governam bem e acabam causando um caos total nas realidades econômicas e políticas das pessoas. Então, normalmente, esse movimento oscila. Eu não sei se dá para confiar que daqui a alguns anos, o cenário, mesmo na América Latina, vai estar igual. Mas eu quero te fazer uma última pergunta sobre o fator saudita nessa história. Porque a China, e muita gente esquece disso, o motivo de a China estar tão irritada agora é que ela quer manter boas relações com a Arábia Saudita e com o Irã. E foi a própria China que intermediou aquele processo de normalização entre os dois. Agora a Arábia Saudita está se movendo rápido. E eu não ficaria surpreso se nas próximas semanas, Pepe, a Arábia Saudita, entrar de vez nessa retomada da guerra com o Irã, porque todos os ventos estão soprando nessa direção. E se atacar o Iêmen, onde a Arábia Saudita já levou umas boas surras dos iemenitas e do Ansar Allah, o que impediria o país de repetir o que fez no começo da guerra, nos primeiros 40 dias, quando entrou, de forma imprudente, como parceira nos ataques dos Estados Unidos? O que impediria isso? Eu não sei. Não vejo nada que impeça. Então queria ouvir sua opinião sobre isso, porque foi algo enorme para a China, não só para fortalecer o BRICS, mas também para consolidar a própria relação dela e aliviar as tensões entre dois países que claramente vão continuar sendo grandes protagonistas nessa região por muito tempo, pelo menos no futuro próximo, com a Arábia Saudita, pelo menos. Sim, e isso foi um processo. Começou quando os russos... Foi impressionante como tudo isso ficou escondido, longe do olhar público.
Os russos se aproximaram dos sauditas e dos iranianos separadamente. Foi assim que começou. Depois eles passaram a se reunir com iranianos, sauditas e russos. E então os russos disseram, certo, essa é a primeira parte. Jogaram a bola para o outro lado, para os chineses. Basicamente disseram para os chineses, olha, terminem vocês e podem colher os frutos. Tudo bem para nós. Temos boas relações com os dois há muito tempo. Mas agora cabe a vocês juntá-los. E depois, cultivem suas próprias relações conosco três. E foi assim que tudo se selou em Pequim, com todo o peso do governo chinês, intermediando um acordo diplomático entre Riad e Teherã. Brokering a diplomatic deal between Riyadh and Tehran. So obviously this started to evolve because it then started to... Então é claro que isso começou a evoluir porque acabou envolvendo o Paquistão também. Eu estou falando de como os chineses estavam vendo toda essa situação. É realmente fascinante. Eles têm duas parcerias diferentes, uma com o Paquistão e outra com o Irã. São países vizinhos e um deles faz fronteira com a China, e os dois fazem parte da iniciativa do Cinturão e Rota, em níveis diferentes. Então eles precisam manter as melhores relações possíveis. Quando a guerra começou, os chineses pensaram, poxa, um dos nossos principais, digamos junto com a Arábia Saudita pelo petróleo, o Irã pelo gás. Um dos nossos parceiros mais importantes na Ásia Ocidental está sendo atacado pelo Império. E nós temos nosso amigo aqui do lado. Ele poderia estender a mão e ajudar o Irã. Lend a hand to Iran. So that was the beginning of this what evolved. Então foi aí que começou tudo isso. O que acabou evoluindo para uma relação mais próxima entre o Paquistão e o Irã, com os chineses ali nos bastidores, dando todo o apoio diplomático e tudo mais. E isso também levou ao memorando de entendimento. Porque os chineses, desde o início, têm essa posição muito típica da política externa deles. Queremos paz na Ásia Ocidental, não importa como. Queremos livre fluxo de comércio, não importa como, mesmo no meio de uma guerra. Esse é o principal raciocínio deles. Então, claro, eles disseram, ok, podemos usar o Paquistão para tentar chegar a um acordo. Então, quando você rompe o memorando, isso significa romper também a relação com a China e, ao mesmo tempo, a relação entre China, Paquistão e Irã. E é aí que entra o fator saudita. Desde o começo, todo mundo partia do princípio de que os sauditas estavam a bordo, no sentido de buscar uma normalização. A primeira reunião em Islamabad, tenho certeza de que todos vocês lembram. Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Egito. Esse foi o primeiro passo que levou ao encontro em Islamabad e depois a reunião na Suíça. E depois, claro, quando tivemos o memorando de entendimento, o Trump estragou tudo. Mas todo mundo já sabia que ele ia fazer isso mesmo. O problema é essa relação, China, Paquistão e Irã, que estava se fortalecendo. E nos bastidores tínhamos o Catar, Omã, Turquia, Egito e também a Arábia Saudita, desde o começo. Agora a Arábia Saudita faz um movimento que praticamente explode esse conglomerado e contra um adversário que eles sabem que vai reagir. Você não mexe com os iemenitas. Isso provavelmente vai ser uma das primeiras lições da história. Nunca mexa com os iemenitas. Olha, a China e a Rússia não fazem isso, e ainda assim tiram muitos benefícios disso. Mas o Império faz, e eles acabam recebendo um monte de... O Império fez isso. Você viu o que aconteceu com o Império quando eles se meteram com os iemenitas? Pois é. Então agora a Arábia Saudita, agindo contra os próprios interesses e contra essa tentativa de buscar algum tipo de acomodação, faz esse movimento completamente insensato. Não é de se espantar que tudo esteja de cabeça para baixo. E a situação fica ainda mais perigosa por causa do pacto militar. Há poucas semanas, o próprio Asim Munir, marechal de campo, chefe do exército, a pessoa mais poderosa do Paquistão, foi até Riad para conversar cara a cara com o MBS e reforçar o pacto militar entre eles. E isso inclui um ataque à Arábia Saudita, um ataque ao Paquistão. Então é claro que os iranianos estão olhando para tudo isso e dizendo, mas o que é isso? Vamos ajudar nossos amigos no Iêmen, obviamente. Eles não estão planejando atacar a Arábia Saudita.
Mas até que ponto os sauditas estão realmente comprometidos em não atacar um membro do eixo da resistência? E será que, mais pra frente, podem acabar jogando dos dois lados e atacando a gente? Por isso, eles precisam de garantias dos paquistaneses. Enquanto isso, nos bastidores, os chineses estão vendo tudo isso absolutamente horrorizados, porque desde o começo foram eles que estavam montando todo esse arranjo. Então veja, a gente está num momento extremamente perigoso mesmo. E claro, os iemenitas nunca pensaram no Bab al-Mandab como uma carta para jogar de imediato. Para eles era assim, ok, se chegarmos a um ponto nuclear, aí sim jogamos nossa carta nuclear, que é o Bab al-Mandab. Então provavelmente eles não vão usar isso agora, mas tem que haver alguma resposta. E, obviamente, tem que haver alguma intervenção dos paquistaneses para dizer para os sauditas, acalmem-se. Uma das coisas que a gente ouviu, e eu ainda estou esperando confirmação hoje, é que os paquistaneses realmente disseram para os sauditas, acalmem-se. Porque aí você vai acabar explodindo todo mundo. Parece que, de certa forma, eles têm sim. Parece que eles também têm. Por enquanto, parece que sim. Parece que por enquanto eles meio que conseguiram. Certo, certo. E esse deveria ser o único jeito racional de seguir em frente, né? Mas eu acho que isso é só um exemplo para todo mundo de como tudo isso está por um fio. Um único passo errado e tudo desaba. E essa ação dos sauditas tem o potencial de fazer tudo desmoronar. Tomara que não aconteça. Has the potential to collapse the whole thing. Hopefully it won't. Well, Pepe, it was a great discussion. I know you have a lot going Bom, on Pepe, today. foi uma ótima conversa. Eu sei que você tá com muita coisa hoje, então quero te liberar com tempo de sobra. Quero lembrar a todo mundo que o artigo do Pepe tá na descrição do vídeo aqui embaixo, junto com o Telegram e, quase falei Instagram, o Telegram e o X dele, que são os melhores lugares para acompanhar o trabalho que ele vem fazendo. O artigo tá excelente. Todo mundo devia ler depois do programa. E aproveita para deixar o like, para mais gente ver. Pepe, nada de transmissões neste fim de semana. Eu vou estar fora, mas vou gravar uns comentários sobre as notícias. Então confiram lá no fim de semana. Deixa o like antes de sair. Todos os links para apoiar o programa e também para encontrar o Pepe estão aí embaixo. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. See you soon. Bye-bye. Muito obrigado, Danny Haifong. Obrigado, pessoal.